Shalom, cristão sapiente. Eu vou começar esse vídeo contando uma história que tem tudo a ver com o nosso tema. É a história de uma senhora idosa. E essa senhora, ela queria mudar de um local muito simples em que ela morava, um local humilde em que ela morava, e queria ir para um local muito melhor. E essa senhora começou a orar. Além de orar, ela colocou toda a família para orar e fazer um jejum. E esse jejum era muito intenso, porque na concepção dela, quanto mais intenso fosse esse jejum, melhor seria a resposta, mais rápida seria a resposta e ela alcançaria o seu objetivo em relação à mudança dessa casa humilde, mais simples, para uma casa muito melhor, num local muito melhor. E essa senhora começou esse jejum de forma muito intensa e ao passar dos dias essa senhora veio a morrer. Por quê? Por falta de alimentação, desidratação, e ela morreu. Além da morte dessa senhora, os seus filhos e netos, porque ela colocou todo mundo para orar, nós vamos para jejuar. Nós vamos jejuar, que é para sair daqui e ir para lá. Deixa eu falar uma coisa para você. A nossa relação com Deus, ela deve ser muito mais profunda do que a materialista. Nós não vamos entrar no mérito. O objetivo aqui é fazer uma reflexão, presta bastante atenção, uma reflexão na nossa relação com Deus em relação às nossas finanças e às questões materiais. Quando essa senhora coloca isto, ela tem que ter a sabedoria, tem que ter a sensibilidade de estar bastante íntima do Espírito Santo de Deus e entender se isso que ela estava e que ela propôs e que ela fez era algo que tinha a anuência, a chancela do Espírito Santo de Deus. O resultado alcançado foi o pior possível, foi a morte dela e o adoecimento dos seus filhos. Nós temos que entender que a nossa relação com Deus, ela não é somente uma relação materialista. Vai muito além disso. Deus está num patamar muito acima do que essa relação materialista. É fato que o Senhor, Deus, nós devemos viver uma intimidade com Deus. Isso é fato. Mas você não tem o direito, nós não temos o direito de colocar a questão material nesse mesmo patamar. Deus quer o sucesso de todos nós. Deus deseja que todos nós sejamos prósperos nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos. Deus deseja que nós possamos superabundar na vida de outras pessoas, tirar pessoas da miséria. E nós devemos ser essas pessoas, sim. E mais ainda, nós devemos usar as nossas finanças, o nosso dinheiro, aquilo que Deus permitiu, aquilo que Deus liberou nas nossas vidas. O dinheiro, os bens materiais devem ser utilizados, e é como eu sempre repito aqui no canal, o dinheiro ele deve ser o nosso escravo, ele deve ser um meio, não deve ser o fim, para que nós possamos realizar a obra de Deus aqui na terra. Isto é fato. Mas a questão material não pode interferir no nosso relacionamento, ou nós não temos o direito, presta bastante atenção, de colocar os bens materiais, o dinheiro, no mesmo patamar de Deus. Existe uma relação hierárquica em relação ao dinheiro. E nós temos que ter essa certeza, isso deve ser cristalino nos nossos corações. Tem muitas pessoas que tratam a relação com Deus como se fosse uma relação que tem previsão lá no Código de Defesa do Consumidor, no CDC. Lá no CDC, nós, os indivíduos, as pessoas, elas têm direitos e têm muitos direitos. E esses direitos são legais, porque está na lei. E é obrigado que numa relação com uma empresa, essa empresa cumpra o que está no Código de Defesa do Consumidor. O problema é que tem pessoas que acham, presta bastante atenção, tem pessoas que acham que essa relação do Código de Defesa do Consumidor
é a mesma relação com Deus. Principalmente os investidores. Tem pessoas que investem na obra de Deus com o objetivo único de ter um retorno. Presta bastante atenção, você tem que ter assim a sensibilidade para separar, para entender o que eu estou te afirmando. Esses chamados investidores, eles investem, por exemplo, 5, 10, 15, 20 mil, milhões na obra de Deus, mas na cabeça dele, ele acha que Deus tem uma obrigação de devolver os juros. E aí vem um grande problema. Nós não somos senhores de Deus. Lógico, não, nem precisa falar. Nós somos servos. A nossa relação com Deus é de servidão. E um mordomo, ele não serve a Deus, ele não investe na obra de Deus com com este coração de que Deus tem uma obrigação para com nós, sabe? Nós temos que saber separar isso. Existe uma relação entre nós e Deus, mas é uma relação de pai e filho, daquele que cuida. E o pai, por várias vezes, ele toma decisões que desagradam o filho. O filho, ele tem direitos em relação ao pai, ele tem, mas existem limites. Deus não é nosso empregado. Não existe uma relação nossa, porque nós o aceitamos em nossas vidas, e a partir do momento que nós aceitamos Deus em nossas vidas, Deus não se torna um empregado nosso. Ele não é nosso empregado, meu empregado, seu empregado, empregado deste, daquele ou daquela outra pessoa. E tem muita gente que mistura isso. A relação que nós temos que ter com Deus é de servidão. Em relação à história que eu acabei de contar, você tem que pensar o seguinte: essa pessoa, quando tomou essa iniciativa, ela tinha que pensar o seguinte: qual era o propósito de Deus permitindo, mantendo essa pessoa onde ela estava? Lógico que é uma relação dela com Deus, essa resposta Deus ia dar para ela. Mas isso tudo deve ser considerado. Às vezes você está numa situação hoje, uma situação por muitas vezes confortável, mas você está insatisfeito, porque você acha que deveria estar em tal lugar, deveria ter uma quantidade de dinheiro, uma quantidade de bens, e ainda não tem. E isto deve ser considerado na sua relação com Deus. Isso é muito sério. Existe uma chamada teoria da prosperidade, e eu defendo a teoria da prosperidade, mas da forma que nós sim devemos ser prósperos, porque é bíblico, existe essa prosperidade, sim, prevista na palavra de Deus, mas não esta teoria da prosperidade que é pregada por aí, colocando Deus como uma inversão. Deus é o nosso mordomo. Isso não existe. Você tem que estar atento, você tem que refletir. Cuidado. Cuidado com o que falam para você. Cuidado com o que te ensinam. Nós somos mordomos, nós devemos ser mordomos, administrar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. É bíblico que nós possamos estar crescendo para superabundar na vida de outras pessoas. Isso é bíblico. Nós devemos tomar cuidado em relação à forma que nós estamos trabalhando isso em nossas vidas e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Se este tema é confuso para você, a partir de hoje, não permita que isso seja uma confusão na sua mente. Nós somos mordomos, mordomos de Deus. Eu vou fazer a leitura aqui de um versículo para que não fique somente nas minhas palavras, que trata muito bem sobre isto. Olha só o que está escrito em 1 Timóteo 6,8. Tendo, porém, o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isto satisfeitos. Eu não sei o que você tem hoje. Se você considera que é muito, pouco ou mediano. Mas eu quero dizer que o que você tem, Deus permitiu que você tivesse na sua vida. Se você não fez, não cumpriu aquilo que está na Bíblia, se você levou uma vida preguiçosa e acha que isso tem a ver com o que Deus tem para você, a culpa é somente sua.
Você deve ter a responsabilidade de assumir que você poderia ter produzido mais, ser uma pessoa que poderia ter agido de uma forma mais estratégica em relação àquilo que Deus colocou na sua mão. Não é justo que você transfira esta responsabilidade para Deus. Não é justo que você levante meio-dia e reclame que não está conseguindo emprego. Você quer trabalhar, você precisa trabalhar, você vai levantar cedo e você vai entregar o seu currículo. É uma relação, digamos assim, de mão dupla. Você faz a sua parte. A parte de Deus, ele já fez há muito tempo, ele já liberou a palavra de prosperidade, que está na Bíblia. Então, você deve estar muito atento em relação a isso. Cuidado com o que ensinam por aí. Cuidado com o que estão te falando. Deus, ele é Deus, nosso Pai. É intimidade, relacionamento. Mas nós devemos estar no nosso lugar, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra, dia e noite. Devemos estar conectados constantemente com o Espírito Santo do Senhor. E aí sim, a verdadeira prosperidade vai fluir na nossa vida. Não se compare. Ah, mas se fulano tem milhões e eu tenho milhares. Você não pode se comparar. Você tem que viver o que está na Bíblia. Há tempo para tudo. Tudo tem seu tempo. Presta bastante atenção nisso. Trabalha, produza, faça o que deve ser feito conforme a palavra de Deus. E as coisas vão acontecer na sua vida no tempo de Deus, não no seu tempo. Shalom. Vou deixar para você, aqui na descrição do vídeo, o link para que você possa conhecer um curso que eu gravei com muito carinho sobre como aprender a perdoar. Dá uma entrada lá, clica lá no link. Eu garanto para você que você não vai se arrepender. Conhece mais sobre esse curso. Shalom e até o próximo vídeo. Valeu!